que o evento também está sendo transmitido via Facebook, e a gente cada vez mais tem pessoal que participa à distância, online, né? Eu sou a Aline, trabalho na equipe de processamento técnico de documentos audiovisuais, sonoros e musicais aqui do Arquivo Nacional. Queria dizer que, para nós, técnicos do arquivo, é uma satisfação grande poder dedicar esse Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual a debater a relação entre duas coisas tão importantes, né? O patrimônio e as culturas, né? As culturas indígenas especificamente. E, especialmente nesse contexto político contemporâneo, tão desfavorável, né, para dizer o mínimo, para a preservação do patrimônio e para a perpetuação dessas culturas que ainda resistem pelo país, é especialmente animador para a gente poder fazer esse evento aqui no arquivo. Então, agradeço também aos colegas do arquivo que participaram para que o evento pudesse acontecer: Antônio Laurindo, a Beth Hebreia, Fernando Rocha, Eduardo Lima, Rafael Medeiros, enfim, todos que colaboraram de alguma forma. E chamo para compor a mesa Maria Elizabeth Bre Monteiro, antropóloga, pesquisadora do Arquivo Nacional. Maria Luísa Boim, cineasta, diretora e roteirista de Cidadão Jatobá, que a gente acabou de exibir. Maria Luísa tem filmes depositados aqui no arquivo. O Cidadão Jatobá, especificamente, a cópia veio do CTAV, essa cópia digital. Agradeço também ao pessoal do CTAV, ao Eduardo e a Ana Beatriz, que providenciaram com a maior rapidez. E Nicole Algrante, cineasta, diretora, roteirista de Araucataca, que também tem filmes depositados aqui no arquivo. Então, a gente combinou, assim, mais ou menos previamente, que a gente teria de 15 a 20 minutos, mais ou menos, para cada uma falar um pouco. E depois a gente abre para um debate. A gente começa aqui com a Beth, que vai falar um pouco dos dois primeiros filmes que a gente viu, né, do Rondon e do filme do Darcy. Bom, boa tarde a todos. Quero primeiro agradecer aos meus colegas Antônio Laurindo e Aline Torres pelo convite. Apesar de trabalharmos na mesma instituição, às vezes nem sempre é comum a gente trabalhar juntos, então eu fico muito contente dessa oportunidade. E falar da minha grande satisfação de rever o Cidadão Jatobá, e aqui é assim, principalmente agora acompanhada das autoras dos filmes. É a primeira vez que eu tenho essa oportunidade. Como a Aline já comentou, eu vou falar um pouco sobre os dois primeiros filmes, em que pese todas as diferenças que eles contêm entre si, mas acho que esses dois filmes têm, eu vou usar dizer, tem um fio condutor, que eu digo que reside esse fio condutor na figura do Rondon, e nos caminhos que Rondon abriu, e que a gente pode até visualizar, até mesmo no filme Cidadão Jatobá, que é feito no Parque Indígena do Xingu. Rondon foi o responsável por um início de uma formulação de uma política indigenista no Brasil, foi fundador do Serviço de Proteção aos Índios, onde Darcy, autor do filme Os Urubu, trabalhou como etnólogo, levado por Rondon. Então, eu poderia dizer que esse fio condutor existe. Além disso, na gênese do registro de produção cinematográfica, destaca-se a Comissão de Linhas Telegráficas e Estratégias de Mato Grosso ao Amazonas, conhecida como Comissão Rondon, né, que levou aos grandes centros as primeiras imagens do sertão e dos vários povos indígenas existentes no Brasil, e muitos desconhecidos até então.
Referimos a produção de filmes de fotografias, principalmente a partir de 1912, quando foi criada a seção de cinematografia e fotografia da conhecida Comissão Rondon, sob a responsabilidade do então tenente Luiz Tomás Reis, que foi o principal cineasta dessa Comissão Rondon e que acompanhou Rondon em várias atividades, não só na comissão, como também no início do Serviço de Proteção aos Índios. São filmes, foram produzidos, entre outros, Nos Sertões do Mato Grosso, Expedição Roosevelt, Rituais e Festas Bororo, que pode ser talvez considerado um dos primeiros filmes etnográficos, né? São filmes importantes para a história do indigenismo e considerados alguns dos primeiros filmes antropológicos do mundo, o que é expressivo tanto pela originalidade quanto pela notável utilização dos limitados recursos que havia à época. Se na época que Darcy filmou junto com Fertman Os Urubu, né, um dia na vida de uma aldeia na floresta tropical, já não foi fácil, né, e o Fertman relata todas as dificuldades. No início do século XX, essas dificuldades sensivelmente são maiores. Muito já tem se escrito sobre a importância que o Rondon deu à imagem, tanto ao filme quanto à fotografia, como registro e como elemento de uma ação política, né? Alguns autores mesmo mencionam a atenção que o Rondon sempre devotou à divulgação dos trabalhos sob seu comando e das conquistas por ele alcançadas. Com frequência concedia entrevistas a jornais, fazia conferências, participava de encontros em institutos, mas essa atenção se fez mais concreta ainda na produção e arranjo de uma copiosa documentação, né? E essa documentação está organizada em álbuns e relatórios e filmes. Desde a Comissão de Linhas Estratégicas já havia todo um cuidado de organização e preservação dos registros das atividades levadas a efeito e com uma intenção não só de preservar a memória dessas iniciativas e também de dar visibilidade a elas, né? Com o prosseguimento da sessão cinematográfica da época da Comissão Rondon, que a gente pode falar da sessão de estudos já do SPI na década de 1940, mais precisamente em 42, aonde tanto Fertman quanto Darcy Ribeiro vão trabalhar, né? E essa sessão tinha como objetivos pesquisar e documentar em fotografia, cinema e gravação sonora a vida, os ritos, as manifestações culturais dos povos indígenas do Brasil. A sessão de estudos produziu mais de 10 mil negativos, em grande medida de autoria do Harold Schultz e do Hans Fertman. Esses negativos estão na seção na seção do Museu do Índio. No Museu do Índio. Né? Os Índios Urubu, Um Dia na Vida de uma Tribo da Floresta Tropical, é um desses filmes produzidos pela seção de estudos, com roteiro do Darcy e direção do Fertman. Antes, Fertman já tinha feito alguns filmes pela seção de estudos, como Guido Marliere, Entre os Índios do Sul e Carajás, mas foi Os Índios Urubu talvez a primeira experiência que Fertman teve acompanhado por um antropólogo, né? O filme foi feito durante a primeira viagem de Darcy aos Urubu, na passagem do ano de 49 para 50, né? E a intenção era fugir um pouco de uma narrativa persuasiva ou recheada de elementos simbólicos, como era muito comum nas filmagens da Comissão Rondon, cheia de elementos, vamos dizer, de afirmação de uma brasilidade, bandeira nacional e tudo mais. E o que pretendia primeiro era fazer um outro tipo de abordagem, um outro tipo de registro, né? À época era comum fazer filmes de cerimônias, de festas, e Darcy propôs, então, uma outra visão,
Ele queria, entre outros aspectos, mostrar a expertise e a sofisticação da cultura material, a adaptação ao ambiente de uma floresta tropical e a importância dos processos de produção, como a produção de mandioca, que é um pilar na cultura tupi, que os Urubu-Capó são um povo indígena do ramo tupi. Darcy esboçou mais... cabe dizer aqui que, na época que o Darcy foi filmar os Urubu estavam passando por uma epidemia gravíssima de sarampo. Eles estavam contactados havia mais ou menos 20 anos só, então era um contato relativamente recente. Estavam enfrentando uma epidemia muito séria de sarampo e, nessa época, a curva demográfica dos povos indígenas estava num sentido descendente. Não havia ainda nenhuma garantia de que esses povos indígenas iriam sobreviver, ou seja, que essa curva pudesse virar e se tornar uma curva ascendente como é hoje. Então, eles estavam num sentido de decréscimo populacional, não só por questão de ameaças aos seus territórios, mas também de toda a gama de ameaças de doenças e tudo mais. Então, Darcy foi muito para campo, imbuído não só de conhecer um povo indígena, ele já havia tido uma experiência com os Caduel, mas foi trabalhar com os Urubu, no Maranhão, né? E muito imbuído dessa ideia de que seria um registro etnográfico também, né? Quer dizer, além de toda uma preocupação em mostrar a riqueza da cultura material e da ambientação ao seu locus, né? Também havia essa preocupação de registro. Darcy esboçou mais de um roteiro, desde um roteiro bastante ambicioso, que pretendia registrar uma cerimoniália, quer dizer, todo um contexto de cerimonial e de cotidiano. Desculpa. E todos os preparativos para essa festa. Mas ele foi vendo que a coisa não era tão simples. Filmar em área é uma coisa difícil. As condições, às vezes, de clima não eram propícias. Então, esse roteiro foi, vamos dizer assim, emagrecendo um pouquinho, né? E resolveu, por fim, registrar a vida diária de um casal urubu. Um casal vivendo numa floresta tropical, numa cultura tipicamente tupi, né? E, para tanto, ele elegeu alguns conjuntos temáticos. Economia, tecnologia, casa, alimentação, adornos, a presença da beleza, que Darcy sempre deu muita atenção a isso, algum cerimonial, caça e pesca. Esses elementos a gente vê nesse filme que acabou de ser exibido, a cultura da mandioca, o cuidado com a criança, a produção da farinha, alguns adornos que o casal protagonista do filme, que é o Cossó e a Chiira, e o neném de 2 anos, apresentam ali. Cabe também dizer que esse casal morre um pouco depois do Darcy sair de área. O bebê morre provavelmente de sarampo. Oi? Não, desculpa. E essa morte dessa criança, né, desse bebê, fez com que Cossó, que é o pai, né, ficasse triste e acabasse morrendo de tristeza mesmo, né? E a Chiira, se vendo sem filho, sem marido, também acabou morrendo, provavelmente também de sarampo, né? Então, quer dizer, é uma história um pouco triste do que aconteceu com esse povo, mas não foi uma exceção, né? Dezenas e dezenas de Urubu-Capó morreram nessa grande epidemia, né? Para esse filme havia uma trilha sonora no início que eu não cheguei a conhecer, mas era uma trilha que foi escolhida pelo Fertman, que é Esboços Sinfônicos de Debussy, né? Me lembrou também algumas músicas que a Maria Luísa Boim escolheu para o filme dela, Cidadão Jatobá, né? Até hoje, o filme Urubu
Um dia numa aldeia da Floresta Tropical é uma referência em termos de filme etnográfico, né? A carreira do Fertman, que foi um grande cineasta, também foi muito importante, né? Além de Darcy, ele trabalhou com outros antropólogos mais na década de 60, como o Roberto Cardoso de Oliveira, o Júlio César Melatti, filmou no Xingu com os irmãos Vilas Boas, também fez alguns filmes com eles, e também foi professor da UNB. Também tem que registrar que depois do filme dos Urubu, o Fertman filmou com Darcy o Funeral Bororo, que é também um filme muito importante. Foi um filme do funeral de uma importante liderança Bororo, cadete, para o qual, muito amigo do Rondon, e quando o cadete morreu, queriam que o Rondon fosse ao funeral, só que o Rondon já estava com uma idade muito avançada, muito velho, não foi, e pediu que o Darcy fosse sendo os olhos, os ouvidos e a boca de Rondon. Então, foi Rondon e Fertman acompanhando e filmaram todo o cerimonial do Funeral Bororo, que é um cerimonial sofisticadíssimo, cheio de etapas, e isso foi reproduzido num filme também extremamente importante, né? Em termos de cinematografia de temática indígena, a gente pode também referir outras iniciativas mais recentes, né? Quer dizer, falamos do filme, da cinematografia produzida pela Comissão Rondon, pelos filmes da sessão de estudos com Darcy, com Fertman. Claro que depois houve vários filmes, como os que foram apresentados hoje, da Algrante e da Boim, mas também houve várias outras iniciativas depois, algumas delas pode-se dizer que seja a iniciativa de Vídeo nas Aldeias, do Vincent Carelli, na década de 80, que também foi uma iniciativa muito importante, né? Foi uma produção, vamos dizer, endógena, né? Das próprias etnias filmarem, né? Acho que isso está disponível em algum streaming hoje em dia também. A própria Escola de Cinema Darcy Ribeiro, hoje em dia, tem muitos alunos que são indígenas e que vêm produzindo vem fazendo uma produção cinematográfica importante e considerável, significativa. Concluindo, eu queria dizer que a apresentação do filme Urubu, que está completando 70 anos esse ano, né, Aline? De certa forma, é um exemplo das dificuldades e agruras por que passam muitos acervos e da importância, então, que arquivos, cinematecas e instituições de preservação têm para a guarda e difusão desses acervos, né? O filme Urubu teve seus registros originais destruídos no incêndio da Cinemateca Brasileira, onde ele estava depositado, né? E a gente tem que pensar que incêndios são uma ameaça que, não raro, rondam os arquivos, né? A gente não pode esquecer que o acervo do documental do Serviço de Proteção aos Índios, que foi o órgão anterior à Fundação Nacional do Índio, foi todo perdido, ou quase todo perdido, no incêndio em 1967, em Brasília, onde também, além de um acervo textual e cartográfico, também se perderam muitos filmes e muitas fotografias. Então, falarmos de preservação hoje e falarmos de preservação com temática indígena, na minha opinião, tem uma importância muito grande e eu fico muito feliz de poder participar desse evento aqui. Obrigada. Obrigada, Beth. A gente vai seguir um pouco a sequência da sessão, então eu vou passar a palavra para Maria Luísa Boim, para falar para a gente um pouco de como foi fazer o Cidadão Jatobá. Eu vou dizer para vocês, primeiro, que eu fiquei doente de ontem para hoje, então não é um melhor dia. Depois que não gosto de falar em público. Depois que eu não sou uma intelectual. A entrada desse filme e dos outros na minha vida tem mais a ver com a minha vivência. Eu não sou uma estudiosa dos índios. Na época, tinha mais a ver com o feminismo, né? O que eu estava procurando era ver a chegada do homem branco na vida das mulheres.
E esse autor, Carl von den Steinen, que é um pesquisador, um antropólogo alemão, ele é psiquiatra, que resolveu foi o primeiro a fazer a exploração da região do Xingu. Então, foi a primeira expedição científica. Então, em 1984, 1884, 87, eu acho, ele viajou por ali. E nos livros dele, uma das coisas onde eu estava buscando a informação que eu estava procurando sobre a questão das mulheres, eu vi essa história da canoa. E eu tinha uns amigos índios, na época, aqui no Rio. Aliás, não eram os amigos índios. Paula Gaetan, mulher do Glauber, tinha um grande amigo chamado Primo Falciroli, que tinha morado no Xingu uma época. E aí ele me pôs em contato com... Não me lembro bem quem foi na época. Não, Marcos Terena é outro departamento. Marcos Terena não é Xingu, Marcos Terena é mais perto do Paraguai, né, os Terena. E ele disse, conversando com os índios, dizendo, se você quer filmar a história das canoas, você tem que vir agora. E eu não tinha ainda dinheiro para ir, eu não tinha levantado dinheiro ainda para ir, você tem que vir agora, porque nessa época, senão, você não vai mais conseguir, eles não conseguem tirar mais a casca da árvore. Aí, na época, eu me virei, aí fui para o Itamaraty, e consegui, com a mulher do Rubens Recupero, que era embaixador na época, consegui ir com a FAB para o Xingu. E levar uma equipe, que foi uma equipe relativamente grande, né? Tinha técnico de som, tinha assistente de produção, tinha um fotógrafo, naturalmente, que fez um trabalho maravilhoso. Depois que eu olhei, disse, se não fosse a sensibilidade do Johnny Howard, né? Esse filme não seria o que era, né? Porque a delicadeza dele, né? O olho dele, é claro que a gente conversa muito, mas o fotógrafo, quando chega na hora, é ele que faz, né? A gente pode ter conversado muito sobre o espírito do filme, o que eu estava buscando, e ele captou coisas assim muito interessantes, quer dizer, tinham coisas muito interessantes, que era assim, o pai nunca pode trabalhar, o filho não pode trabalhar no mesmo trabalho que o pai. Então, o Aritana, na época, já era o chefe da aldeia, e o Alapiti, né? E o Paru, que era o pai, que vem com os galhos lá da floresta, tem uma imagem boa dele, e sobe lá para cima, naquele incrível andaime que eles fazem, né? Ele não podia trabalhar junto, então o Aritana está quase o tempo todo olhando, quer dizer, ele estava ensinando aos jovens, porque o que aconteceu, do momento que o parque foi cercado, eles não precisavam mais desse tipo de canoa. Então, esse tipo de canoa eles usavam para explorar a região. Então, eu vou daqui até ali, aí caminho, deixo uma canoa aqui, aí vou mais ali, se eu preciso, faço outra canoa, porque era relativamente rápido. Quer dizer, essa versão do filme não tem uma cartela que eu botei depois, quer dizer, quando eles preparam a canoa, botam fogo, botam aqueles paus para abrir a canoa, eles levam 10 dias para voltar. Depois tem uma outra versão do filme que tem uma cartela que diz 10 dias depois. É quando eles voltam para tirar as coisas da canoa, aquelas tábuas da canoa, né? E outra história também é que, quando nós estávamos terminando assim, nós viajamos com 6 latas de filme, que foi o que eu consegui na época, 16 milímetros. Quando nós estamos chegando na beira do rio para colocar a canoa na água, acaba o filme. Acaba o negativo, ficamos completamente sem negativo. Aí o primo, que foi como fotógrafo, ele era fotógrafo, ele fotografou, quer dizer, aquelas fotos que vocês veem no final, são fotos feitas quando nós estávamos indo botar a canoa e não conseguimos filmar. Uns 6 meses depois, calhou que o Johnny Howard foi novamente para o Xingu, aí dei uma lata de filme para ele e disse, por favor, põe a canoa na água para a gente. Então, aquela cena que eles estão descendo, aquele morrinho com a canoa para botar na água, foi feita 6 meses depois. E aí, depois, eu editei. E estava conversando com Mauro, o nome dele, que era do CTAV na época, uma das coisas que eu me lembro da edição desse filme, que não tem a ver com o aspecto antropológico, eu não sei se é só isso que eu deveria falar aqui, mas
Tem uma cena que eles estão colocando um pau para separar a canoa, que eu não conseguia decidir se eu ia botar ou não ia botar. Então, ficava no cinema, eu fiquei assim, dias ou semanas, não me lembro, porque eu levei 4 meses editando esse filme lá no CTAV, que a gente tinha um tempo curto, mas... E aí eu ficava, digo, eu não posso botar, não posso perguntar a ninguém, porque esse filme é autoral, eu não posso, eu ia estar tapeando as pessoas, eu não posso perguntar, eu tenho que decidir. Não conseguia decidir, aí chamei o Afonso Beato, que era, na época, o diretor do CTAV, chamei, mostrei para ele, assim, constrangida de estar usando uma outra pessoa para dar um palpite. Aí, depois, uns anos depois, eu fui morar nos Estados Unidos e lá, naturalmente, com a comunidade de cinema, aí vi os amigos cineastas, chamava a família inteira, chamava os amigos todos juntos, estava 30 pessoas numa sala para dar palpite, né, sobre o filme. Então, isso foi uma coisa que me marcou muito. Do que eu me lembro no filme, né, quer dizer, eu não fiquei ligada, que durante 10 anos eu tentei fazer esse filme das mulheres. Chegou um momento que houve um concurso, não era CTAV, era do Ministério da Cultura, e 5 filmes foram premiados para serem feitos, que era esse do filme da chegada das mulheres no mundo dos índios. O Collor entrou e fechou a Embrafilme. Então, esse filme nunca foi feito, né? O que começou lá no Cidadão Jatobá com um esforço que levou 10 anos para conseguir ser aprovado, acabou nunca sendo feito. Deixa eu ver o que mais. As pessoas fazem perguntas, tem algumas perguntas agora? A gente depois vai abrir para a Nicole falar também, depois a gente abre. Hein? Nicole vai falar depois, final, depois a gente deixa abre. Eu ver. Quer dizer, esse filme tem 40 anos, né? Quer dizer, como isso não foi a minha vida, eu não tornei antropóloga estudando a questão indígena, ela é parte da minha história lá atrás, né? Depois disso, quer dizer, na verdade, eu percebi que, como cineasta, os meus filmes são expressão da pessoa que eu sou no mundo, né? Das coisas que eu faço, das coisas com que eu me envolvo. Né? Depois disso, eu me envolvi muito com a questão de violência contra a mulher, entende? Aí fiz o filme Verdade de Mulher, então é quase que uma expressão das coisas que eu estou vivendo. Então, eu não continuei nessa área de estudos indígenas, entende? Não foi minha área de estudo, então não sei muito o que eu posso contribuir a mais, né? Deixa eu ver. O alemão... o Carl van der Stein, fazendo o início da investigação científica dos indígenas. No livro dele, parece que ele fala dos Waiapi. Eu estava vendo lá, vendo um pouco sobre ele, e eu não sei se os Waiapi seriam os Yawalapiti. São separados, são tribos diferentes. Então, os Suiá e os Waiapi, que ele estudou mais nessa pesquisa que ele fez, né? Deixa eu ver o que mais que eu teria para contar. Não sei. Quer dizer, foi muito impactante vir aqui, ver o filme aqui com vocês e perceber que esse filme agora é material de arquivo. Sabe assim, porque você tem um filme, você tem uma cópia, você sabe que tem uma no CTAV, que tem mas de repente agora é material de arquivo, é material onde as pessoas vão poder ver uma realidade que existia. Né? Hoje em dia, aquele rio do Xingu, onde eles botam a canoa, está todo cheio daquelas espumas, né? Eles estão completamente cercados de agronegócio. Né? Não tem... É uma situação muito, muito trágica. Né? Então, saber que isso está preservado, que a gente vai poder ver como era, né? Foi muito emocionante. Foi muito emocionante estar aqui, ver aqui e ter essa sensação de que esse filme, por mais que não tenha sido feito por uma antropóloga estudiosa de índios, uma vida inteira estudando os índios, vai contribuir, vai estar aí para quem... Memória, né? É o nosso Brasil que está desaparecendo. Né? Acho que é isso. Se eu lembrar de alguma coisa mais, depois eu conto. Obrigada, Maria Luísa. Oi. Nicole. Bom, deixa eu falar uma coisa. Vou contar uma coisa engraçada. Nicole e eu moramos em Teresópolis, somos as melhores amigas, por coincidência, a vida juntou a gente em Teresópolis. Nós somos super amigas, as duas morando em Teresópolis.
Foi obrigada pelo convite ao Arquivo Nacional. Eu me sinto assim muito honrada que 3 filmes meus, acho que 3, estão aqui, 2 filmes indígenas e um outro filme mais recente que eu fiz sobre a Clarice Lispector. Então, Ario canta raca. Toda hora os índios diziam lá na aldeia, né? Não, porque eles são muito orgulhosos, a Xaninca, né? É um povo com uma autoestima muito grande, assim. E eles diziam com muito orgulho, aqui é assim, porque aqui na aldeia é assim. E aí o nome do filme acabou virando Aqui é Assim na língua que é Ario canta raca, né? E para mim foi um prazer inenarrável. Eu conheci os Axaninca um dia andando em Rio Branco. Eu conheci logo aquele bonitão que é o Moisés, aquele mais alto que fala sentado com o garoto do lado. E eu fui apresentada a ele por um grande antropólogo do Acre, e também por um sertanista muito importante lá na nossa região. E eu digo nossa região porque, apesar de eu ser carioca, eu morei 10 anos no Acre, e eu penso no Acre todos os dias da minha vida. Eu penso em índio todos os dias da minha vida. Há 20, quase 30 anos que eu trabalho com índio. Eu sou indigenista e estar dentro de uma aldeia, trabalhando com o povo Axaninca, é muita emoção. Muita emoção de ver a beleza desse povo, a organização, a cultura deles, que é a única cultura do Acre que fala a família linguística Aruac. Os outros índios do Acre falam tronco linguístico Pano. E no Acre, quando eu morava lá nos anos 90, tinham 12 povos. Hoje tem 17. Novos povos, não é que surgiram do nada, mas eles começaram a se auto-intitular indígenas, porque os avós eram indígenas, e apesar de, por exemplo, morarem na aldeia, na reserva extrativista do Alto Juruá, o caso do povo Kuntanaua, hoje o Kuntanaua é super orgulhoso e se sente povo indígena Kuntanaua. E os Axaninca, esse foi meu primeiro filme assim, que eu fiz com equipe, em película, tinha acabado de entrar na faculdade de cinema. Eu antes já fazia alguns filmes, eu com a câmera, sozinha, meus documentários. Mas esse foi o primeiro assim, que eu tinha que dizer, câmera, vai som, vai câmera, entendeu? Na época eu nem sabia o que eu dizia primeiro, se era o som ou se era a câmera. Eu tinha acabado de entrar na faculdade, né? E aí meu assistente, não, você pede o som, depois você pede a câmera. Beleza. E aí a magia da claquete também, né? O som sendo gravado separado, e a equipe não muito grande. Eu era a única com o real conhecimento daquele povo, eu já tinha ido nessa aldeia 5 vezes. A minha equipe eram pessoas também da faculdade, a maioria não sem contato nenhum com questão indígena. Isso para mim foi uma dificuldade que eu tive com a equipe na floresta. Engraçado que hoje, 20 anos depois, eu recebi na minha casa o meu assistente de direção, que veio falar para mim, poxa, como eu te agradeço de você ter me levado ali. Mas na época eles não deram aquela importância, né? Isso me mexeu muito comigo na época, mas hoje eu tenho certeza que eles valorizam muito ter estado no povo Axaninca. Bom, de 20 anos para cá, há 20 anos atrás eu ajudava os Axaninca com alguns projetos, mesmo de segurança alimentar. A gente gravou o CD, fizemos o filme, eu fiz outro filme com eles também, muito interessante, que esse parece que se perdeu, que é um filme sobre as brincadeiras de criança. As crianças fazem as coisinhas imitando coisas dos adultos, né? As canoas, as coisinhas tudo pequenininho.
E, assim, para mim é fundamental. Assim, eu acho que cinema etnográfico, cinema direto, para mim é o cinema que eu gosto, o cinema em antropologia, apesar de eu não ser antropóloga, mas o fato de trabalhar quase mais de 20 anos com eles, eu digo vários povos com quem eu trabalho hoje, me dá um know-how assim, acho que bastante interessante. Então eu tenho muito respeito pelas culturas indígenas e vivo intensamente elas assim no meu dia a dia mesmo. Eu estou voltando para florestas. Agora, dia 18 de novembro, estou indo para a floresta para passar uma temporada lá com outro povo indígena, que eu também trabalho. Em breve eu vou voltar a trabalhar com os Axaninca também, que a gente está preparando uma série sobre gastronomia indígena. E quero agradecer a futura fotógrafa dessa série, que veio nos prestigiar, Viviane Rangel. Vai ser a primeira experiência de eu estar trabalhando com pessoas que não são da área de indígena. Eu convidei uma produtora, digamos assim, do ponto de vista comercial do Rio de Janeiro, para me ajudar na produção. E espero que seja uma iniciativa positiva. Mas ainda vai ser uma coisa nova para mim. E vamos lá. Eu acho que... o que eu ia dizer, que eu acho que é curioso, é que hoje, antigamente, há 20 anos atrás, a gente ajudava os povos indígenas do Acre, num projeto aqui, um outro ali, levantar uma reunião para eles com alguém que ele fosse importante. Hoje em dia, a gente que está, pelo amor de Deus, pedindo para eles nos abrirem oportunidades, porque hoje eles estão na ONU, estão em Washington, estão no mundo inteiro, bem que a Xaninca é um dos caras mais importantes. São líderes indígenas com uma relevância internacional imensa, e, enfim, eles se autossuperaram e são recebidos pelos primeiros ministros, papas, presidentes do mundo inteiro, e a gente continua amando eles e querendo ajudar, mas só que hoje em dia eles não precisam mais da nossa ajuda, que eles estão muito poderosos. E do ponto de vista antropológico, quando eu trabalho questão indígena, eu gosto de fazer filmes sem intervir muito. Gosto mais de um cinema mais assim, deixar a câmera, pegar a imagem. Eu gostei muito da imagem daquele filme que não tinha título, né? Que assim, o filme, a câmera se comunicava muito bem, né? Com a ação deles fazendo A flecha, né? A farinha, a flecha, né? Como assim, um filme bem etnográfico mesmo, né? Então esse é o cinema que eu gosto, que eu acredito e que eu espero fazer pelo resto da minha vida. E ainda um detalhe, apenas para complementar, que após fazer a direção desse filme, Ario Cantarraca, no povo Axaninca, hoje em dia eu estou, já desde 2005, quando eu fiz um filme no povo Catuquina, eu já não dirigi, eu só produzi e chamei uma liderança da escola, um líder local, para poder ele dirigir o filme. E essa série indígena que eu quero fazer também, são em 3 povos, e cada povo vai ter o seu diretor, que vai se comunicar internamente, eu acho que muito melhor do que eu. E é isso, é só isso que eu gostaria de dizer. Obrigada. A gente vai passar o microfone agora, se alguém, enfim, tiver alguma questão, quiser fazer alguma pergunta. Antônio está com o microfone ali.
Ninguém quer fazer pergunta. Não é obrigatório, tá, gente? Fazer pergunta. Senão eu posso começar também, ainda tem umas perguntas. Enfim, os 2 primeiros filmes que a gente passou são filmes mais institucionais, né? Filmes... O primeiro, sobre Rondon, é um filme que faz parte do acervo do Ministério do Exército, está depositado aqui, enfim, foi recolhido ao Arquivo Nacional. E o segundo é um filme do SPI, ele está no arquivo pessoal do Darcy Ribeiro, né, que o filme está depositado aqui por uma conservação, mas é um filme, né, feito ali num contexto do SPI. O filme O Cidadão Jatobá e o Ariel Cantarraca são 2 filmes, enfim, mais independentes, né, uma produção de vocês. E aí eu queria falar um pouco sobre essa questão da preservação audiovisual de produções independentes, né? Como vocês veem isso um pouco, qual foi um pouco o percurso no sentido da preservação desses filmes, né? Como eles, enfim, seu filme está aqui, né? O material em película e a beta. A gente fez esse digital a partir da beta também, porque, enfim, falta recurso para digitalizar a película, tem toda essa questão da estrutura, né? Falta recurso para duplicar películas e projetor para exibir as cópias. Então, a gente faz como é possível, né, com as condições que a gente tem. Enfim, essa questão mesmo da preservação de arquivos que são de natureza privada, né? Enfim, penso também na produção autoral indígena, né? A gente tentou trazer um cineasta indígena para participar da mesa, infelizmente ele não pôde vir, enfim, era o Alberto Guarani, ele estava num outro trabalho hoje. E, enfim, é uma preocupação, né, nossa, de quem trabalha com arquivo. Enfim, a gente viu documentos importantes, né? Hoje não se faz mais a canoa, e você tem ali um registro do modo de fazer. Então, um pouco uma preocupação nossa com essa questão da preservação dos arquivos de natureza privada, especialmente, né, que não estão institucionalizados, não estão sob custódia, né, das instituições de guarda. Muitas vezes não tem verba mesmo para... Nas instituições já é difícil, né? Então, fora delas. Então, que vocês falassem um pouco, se puderem, desse caminho, né? De como os filmes foram parar nas instituições em que estão. Por que você quis manter no CTAV? Eu não sei, se você sabe que tem um lugar que pode guardar o seu trabalho, você entrega, né? Quer dizer, estava conversando agora com o Mauro do CTAV e ele dizendo quanto a gente tem que tomar cuidado agora com as nossas cópias, porque tudo digital agora, tudo desaparece. Você bota num disco rígido e daqui a 5 anos, se você não mexer nele, ele não vai mais te dar a resposta. Então, toda essa questão de preservar o trabalho da gente, né? Quer dizer, independente, né, do que for, né? Quer dizer, a minha trajetória eu tenho filme sobre candomblé, eu vivi no candomblé durante muitos anos, então isso virou um filme. Quer dizer, eu não fui para o candomblé para fazer um filme, mas depois que eu estava lá 7 anos, eu digo, gente, as pessoas precisam saber disso, né? Quer dizer, uma religião tão desrespeitada, né, na época, preciso mostrar como é que é isso por dentro, e eu vivia por dentro, eu era quede de candomblé, quer dizer, é meio que essa trajetória que vai virando filme e que tem que ser guardado, né? Porque está falando de coisas que é o nosso Brasil, que é nós, que é a nossa expressão cultural, né? Quer dizer, então, você vai para o... Então, o filme já tive no Museu de Arte Moderna, no CTAV, na Cinemateca em São Paulo, com vocês. Eles fizeram uma entrevista comigo aqui do arquivo, né? Em determinado momento, eu usei uma expressão que eu pedi para não botar na entrevista, porque eles imprimiram a entrevista, vai sair numa revista. Eu usava a expressão de que eu fico com a sensação, agora com 75 anos, que eu fui leviana com o meu trabalho, né? Eu não tive essa obsessão de ter tudo perfeito, arrumado, ter certeza que ia ficar preservado para o infinito, mas eu estou vendo que as coisas estão se segurando, estão aí, entendeu? E eu prometi para mim mesmo que eu vou ser mais cuidadosa com o meu trabalho, porque tem aqui o Lucas Parente descobriu o meu primeiro filme feito em 1968,
que eu nunca mais tinha visto. Eu vi na época que eu fiz filme de 16 milímetros, as pessoas não têm projetor para assistir, né? E eu perdi esse filme. Um filme que foi feito assim, 75, movimento de mulheres, Centro da Mulher Brasileira, a gente começa a ter aquele fervor feminista, né? Entender da tarefa que a gente tem pela frente. E o grande problema das mulheres naquela época é não ter creche. E eu descobri essa creche na Vila Kennedy, uma coisa extraordinária, diferente, assim, de que umas mães cuidavam dos filhos das outras e recebiam mantimentos em troca. E ele descobre esse filme que eu não tinha ideia onde estava. Quer dizer, depois, filme feito em 78, que eu fui rever agora, 4 meses atrás. Foi uma emoção muito grande, quer dizer, nesse sentido, eu não posso dizer que eu fui leviana em relação a esse, porque eu confesso que eu não sei o que aconteceu, por que eu não tinha mais o filme, por que ele não estava guardado em algum lugar. Mas é a história da vida da gente, é a história da vida da gente, né? Não tem muito o que corrigir. Acho que, em relação ao arquivo, o que me fez trazer os filmes para cá foi pelos índios mesmo. Eu pensava nos filhos deles, né? Que eram bebês, que hoje eles estão com quase 20 anos. Com 20 anos, porque pessoas que eram bebês de colo, que hoje, né, são jovens líderes, que podem assistir o filme dos seus pais, dos seus avós. E sempre foi uma coisa que eles me cobravam. Falava assim, Nicole, a gente quer passar o filme na aldeia. E aí o filme estava aqui e eu não tinha cópia. E aí, recentemente, vocês fizeram uma cópia para mim, que eu digitalizei, botei no YouTube e falei assim, toma, gente, está aí, agora vocês assistam a hora que vocês quiserem. Só que agora, essa semana, eles vieram me pedir as fitas originais do CD. Aí eu falei, agora, né? Porque eu não tenho mais as fitas originais, porque a gente gravou o CD em ADAT, que é aquelas fitas meio parecidas com VHS, que eu não sei se eu deixei aqui, eu acho que não, né? Tomara, mas eu acho que não deixei. Porque, e como eu acho que eu não deixei, eu acho que elas fungaram. Eu acho que numa mudança que eu fiz, eu joguei fora. Olha que loucura. Enfim, mas aí eu vou ter que falar a verdade para eles, né? Falar essas fitas não existem mais. Enfim, porque a gente fez o CD e fizemos o filme no mesmo projeto, né? E era uma época tão boa, gente. Olha, eu estava na aldeia, aí eu saí da aldeia um dia, antes de fazer o filme. E quando eu cheguei na cidade de Marechal Thaumaturgo, a cidadezinha Ovo, que tem lá na fronteira do Brasil com o Peru, eu recebi um recado assim, meio estranho, que eu não entendi muito. Alguém ligou para lá para dizer que queria patrocinar o filme. Esse filme. Aí eu falei, ai, que bom, alguém me procurando para patrocinar. E era mesmo. Hoje em dia, isso não existe mais, né? O patrocinador te catar no interior da Amazônia para dizer, olha, a gente quer botar um dinheiro nesse filme. Esse filme, eu acho que ele foi feito com 25 mil reais. Quer dizer, foi um filme até barato para a época. E o CD, eu acho que a gente gastou mais uns 15, 20 mil, mais ou menos. Havia uma facilidade muito grande, até 2005, em levantar recurso para filme indígena. Depois de 2005, fechou o caminho para conseguir dinheiro para cinema indígena, né? Porque essas grandes, como Eletrobras, essas empresas governamentais começaram a fazer assistencialismo só com aqueles povos que eles estavam fazendo luz para todos, essas coisas. Então, mas assim, eu trabalhei muito para levantar o recurso para fazer esses filmes. Não foi só o patrocinador ligar e o dinheiro... Foi muito difícil. Eu ia muito a Brasília, em busca de captação de recurso. Mas, assim, em relação ao filme estar aqui, eu fico muito feliz. Espero que nunca tenha um incêndio aqui. Né? Assim, porque esses filmes, para mim, eles têm que durar mais 100 anos. E os Axaninca têm que estar fortes e lindos, maravilhosos,
pela eternidade, se Deus quiser, como nossos guardiões das fronteiras. A gente fala de incêndio ainda como um acidente, né? Eu acho importante a gente dizer que prevenir tem a ver com a manutenção da preservação também, né? E o quão importante é essa pauta estar sempre em voga, seja no acervo audiovisual e outros acervos. Mas lendo, enfim, relacionando o dia de hoje, tanto do patrimônio audiovisual com essa exposição dos indígenas, achei ótimo a Maria Luísa trazer esse filme dela de 78, que eu tive a oportunidade de ver em Porto Alegre agora, porque as experiências indígenas ensinam muito a gente a viver em coletividade. Essa é uma das propostas, né, da exposição do Arquivo Nacional. Então, a gente tentar relacionar como que os arquivos e os acervos dos arquivos podem também trazer soluções sociais de sobrevivência, né? Esse filme é um filme de sobrevivência de mulheres, né? Eu acho que o filme do Darcy também traz ali uma mulher com o filho e com o mochilão nas costas. Eu acho que hoje em dia a gente se identifica um pouco, né, com o sling, né, e o mochilão. E é a necessidade das mulheres serem mães e serem feministas ao mesmo tempo, né? Mas relacionar isso de uma forma mais ampla com o acervo e com a pauta de que esses exemplos históricos de sobrevivência e de relação social sejam preservados e sejam exibidos, né? Eu acho que aqui, infelizmente, somos poucos assistindo esse filme, né? A esses filmes, e então tentar dar luz a exibições desses acervos também, né? E você falou da dificuldade de digitalizar o material em película, então a gente observa ali as linhazinhas e dá uma aflição. Mas, então, trazer para a pauta das novas realizações, que seja para usar como material de arquivo em séries sobre a culinária, né? E por que não também trazer essas digitalizações, esses acervos e a preservação desses acervos como pauta para novas realizações audiovisuais. É curioso que ninguém, quando vai filmar alguma coisa, produzir um filme, pensa em colocar alguma coisa no orçamento para preservação, né? Ninguém faz isso, né? Exatamente essa a minha pergunta. O quanto tem vocês mais experientes em projetos de governo para o audiovisual de preservação? E qual seria a alternativa, como poderíamos pensar aqui em aumentar o orçamento para a preservação e trazer uma consciência, qual é o papel do Arquivo Nacional junto ao Brasil, aos nossos governantes, em criar esse arquivo realmente, e o quanto vocês podem desenvolver uma consciência nas produtoras e no próprio, não só Arquivo Nacional, mas em ONGs mundiais, principalmente quando fala em etnografia, que hoje esse movimento todo, essa grandiosidade dos índios está ligada a todos quererem a Amazônia e explorar realmente a Amazônia, e não explorar também por conta de CO2, sequestro de carbono, enfim, essa onda toda da preciosidade do que é a Amazônia, mas qual seria a alternativa, qual seria o empenho nosso, já que estamos aqui pensando nisso, em trazer uma possibilidade de aumentar essa consciência no Brasil? Eu sei que é uma pergunta meio complicada e ridícula, ainda mais nesse momento, mas para como pensar agora, vocês que trabalham aqui, né? Como pode criar movimentos de chegar numa produtora como a Labucine, algumas produtoras que fazem digitalização, então criar criativamente
possibilidades junto com essas produtoras, porque tem produtoras que fazem isso, que cobram por isso. Por que não entrar em contato e um empenho? É meio doido, né? Mas a gente pode pensar fora da caixa, né? Eu acho que é levantar essa questão mais do que ficar pensando que o governo vai dar. Não, será que não tem uma ONG? Será que não tem algum movimento dentro de uma grande produtora que faz digitalização de todos os filmes, começar a fazer, dando alguma negociação benéfica para todos? Enfim. Eu tenho um outro filme que não está digitalizado, O Teu Nome Veio de África, e eu escrevi para a final, R$12.000 o filme, 46 minutos. É o que a gente está para digitalizar um filme de 46 milímetros de película para... Existe algum projeto Não que eu saiba. Bom, de qualquer forma, eu acho que eventos como esse, eventos como o Arquivo em Cartaz, que é um festival de cinema de arquivo, Festival Internacional de Cinema de Arquivo, são iniciativas importantes para a conscientização e para a divulgação do papel que o Arquivo Nacional e os arquivos e cinematecas têm, né? E também de difusão, né? Quer dizer, quanto mais conhecimento você dá, mais preservado está esse acervo, está esse arquivo. Então, dentre várias outras iniciativas que um arquivo pode ter, essas são alguns exemplos, né? Bom, eu fico um pouco constrangida de falar, porque eu perdi a exibição dos filmes. Eu cheguei depois que eles tinham sido exibidos, mas eu vou pedir ao Antônio que depois faça uma sessão especial para a diretora do arquivo, tá? Eu acho muito rico e lamento muito que a gente não tenha conseguido encher esse auditório. Eu, que estudei a vida toda, fiz mestrado e graduação numa universidade, graças à existência e à criação do Darcy Ribeiro, sabe? Não posso perder o filme. E eu acho que eu já vi o seu filme, Cidadão Jatobá, em algum National Geográfico, vendo essa construção de canoa de tronco dos índios da Amazônia, que eu não tenho a menor ideia se foi o seu filme ou que alguém que achou boa a ideia o seu filme fez uma filmagem nova. Mas eu já vi em preto e branco, então acredito que eu já vi o seu filme. Mas, em relação à preservação do acervo recolhido, o acervo custodiado pelo Arquivo Nacional, como você, Maria Lúcia, acabou de dizer, é caro demais para o Estado digitalizar. Mas, de repente, não é caro se cada um faz a sua digitalização, se cada um de vocês, cada vez que vocês fizerem a digitalização do seu filme, depositarem aqui também a cópia digital. Eu já pedi à Copac, eles irão fazer um catálogo de filmes e nós vamos pedir a colaboração, ver a questão de lei de audiovisual, para que as pessoas possam digitalizar um por um. Não tem, o arquivo não tem orçamento e não tem condição de fazer de tudo que ele tem depositado. Mas nós podemos fazer campanhas para que as pessoas apadriem filmes específicos e talvez negociar com os autores desses filmes que depositaram eles aqui, que nós possamos fazer negócio com a Cinemax, com algum produtor, com alguma divulgadora de filmes e, aos poucos, ir digitalizando, pelo menos na ordem de antiguidade, ou aqueles que estão mais necessitados que os outros. O fato é que a gente precisa fazer alguma coisa, o acervo é riquíssimo. Eu estive semana passada no Congresso de Arquivos do Mercosul, e uma das sessões foi a mostra do Laboratório de Audiovisual do Arquivo Nacional do Uruguai,
e eles restauraram, eles têm um verdadeiro museu dos equipamentos, e eles têm condições lá de limpar, não como a Aline fica lá limpando um por um, que eu vi, eles têm maquininha. A Fátima. Limpando um por um, eles têm uma maquininha. Eu vou pedir a cópia do filme, que eu fiquei lá pensando, gente, eu tinha que mostrar isso para o Antônio. E eles depois fizeram uma amostra de várias películas. Foi uma coisa incrível, passado no auditório enorme, num congresso que devia ter umas 1.500 pessoas, e deu para se ver a valorização que as pessoas dão à preservação do audiovisual. O que falta é que nós tenhamos condições de fazer projetos e provocar, de repente, a iniciativa privada, pedir ajuda, ir atrás de fundo de direito difuso, fazer alguma coisa para preservar adequadamente, para digitalizar todo esse acervo. Não sei o que vamos fazer, não sei que chance nós temos. Uma coisa eu sei, pelo orçamento público eu não vou conseguir, mas com certeza nós estamos procurando meios de fazer uma preservação adequada para esse acervo. Eu não imagino quantos filmes o Arquivo Nacional possui no seu acervo. Imagino que devam ser filmes feitos nos anos 40, 50, né? De vários autores, né? Claro, esses filmes precisariam ser digitalizados, sim. Eu acho que existe, primeiro, um incentivo dentro das escolas de cinema, que deve ser feito pelos diretores, pelos professores, em relação a falar sobre preservação. Segundo, acho que deveria ter alguém que conseguisse fazer uma intervenção política dentro da própria Ancine, para que exigisse que cada dinheiro, cada filme feito ali, que 2% fosse destinado a cópia, no caso hoje, né, cópias em HD, né? E é o que eu estava falando com o Mauro, né, aqui quando eu cheguei. Cópias em HD é diferente. No tempo da película, a gente quer passar para digital. E hoje já é digital, então não tem... Só se passar para película, né? Mas nem película hoje a gente consegue, né? Muito, né? Então hoje a gente vai... A partir de 7 anos para cá, que começou mais no digital, assim, mais 10 anos, 11 anos. E agora, né? Eu pergunto, como vamos guardar os nossos filmes hoje? Alguém tem alguma ideia, alguma resposta sobre isso? Vou pegar o microfone. Olá. Você quer falar agora e depois eu... Está no Facebook ao vivo. Oi, pessoal do Facebook, tudo bem? Olá, Livestream. Então, naquela palestra que nós fomos ver do Vitório Storaro, ele levantou essa questão, isso é uma questão para os diretores de fotografia, para os grupos que eu participo, até sobre a diferença, será que a película vai morrer? Não, a película ela serve para guardar os filmes, até hoje a melhor forma de se guardar os filmes. E existe lá, eu acho que é na Antártica, eu não sei onde num lugar muito frio, existe a biblioteca de todas as coisas, né? Subterrâneo, não sei quanto. Isso apareceu no Fantástico. Não, tudo bem, mas olha só, não, estou dizendo o seguinte, a partir dessa tecnologia, não, claro, porque todas as coisas completamente globalizadas não são legais, porque uma pessoa detém tudo. Por que se a Biblioteca da Alexandria e tantas outras bibliotecas do mundo, como todo o acervo do Dalai Lama, né, foi queimado para você não ter mais a cultura como alicerce, né? A gente tem isso como um plano de poder, a arte da guerra já está aí há anos falando sobre isso.
Mas, voltando à tecnologia e à utopia de que isso é criado para que tenha um banco de imagem sendo preservado, existe, sendo feito pela NASA, uma película que nem com fogo, nem com água, nem com nenhum dos elementos naturais que possam acabar com os filmes. Está sendo criada essa película para que os acervos mundiais do cinema sejam preservados. É claro que isso é uma utopia, falando de Brasil, mas existe uma luz no fim do túnel, pelo menos para as grandes produções, né? E quem sabe, né, como a tecnologia está cada vez mais rápida, né? Hoje eu vi um HD de 3 tera, que antigamente era enorme, hoje está do tamanho do pendrive, de 2 tera, para você acoplar e você, ao invés de usar cartão físico na máquina e HD externo, você usa um negócio desse tamanho. Então tem essas luzes no fim do túnel aí para a gente pensar, né? Incrível isso. Incrível isso. Passar o filme, então, para a película, né? Acho que você está falando da Pickle, é isso? Não, a Biblioteca de Sementes do Mundo, né? Mas a Pickle, que é isso, na Noruega. Parece que umas geleiras foram descongeladas e ela teve danos pela água. Mas é importante que pesquisas sejam feitas e que a película seja valorizada, né? A gente falou muito de digitalização nos últimos 3 minutos e a Maria Luísa começou falando que o digital é muito mais difícil de preservar, né? Que provavelmente em 3, 5 anos já se perdeu. Então, a gente também olhar para as nossas películas, né? Existe o Plano Nacional de Preservação Audiovisual, existem conversas semestrais, anuais, com os governos que vão se substituindo, se golpeando. Então, existe esse plano, existe esse corpo de profissionais da preservação audiovisual tentando dialogar com os governos, enfim. E existe também na SEC do Rio de Janeiro todo um planejamento de verba e de porcentagem da verba que existir para o audiovisual. Mas, infelizmente, parte das pessoas que não querem que esse dinheiro seja destinado à preservação são os próprios realizadores, né? É importante a gente entender que os realizadores que são obrigados a fazer o depósito legal, que parte dos editais exigem o depósito legal de cópias dos filmes, reclamam dos parâmetros técnicos dessas cópias depositadas, e principalmente quando, eventualmente, ganhei um filme em 2014, e agora que eu vou depositar minha cópia, mudaram os parâmetros, né? Mas agora eu vou ter que gastar muito mais dinheiro para fazer essa cópia nesses novos parâmetros. Você quer que o seu filme seja visto daqui a 20 anos? Daqui a 50 anos, né? Então, eu acho que começa nos próprios realizadores. Eu quero falar então também. É só reforçar o que a Beth falou, o que fazer, né? Eu acho que foi da sua pergunta. Eu acho que esse esforço de dar visibilidade aos acervos, né? Diferente de outros bens patrimoniais, se a gente não exibe um filme, se a gente não tira ele lá da estante, as pessoas não sabem até as condições que esses filmes estão. Então, se tira a película, leva para fazer uma análise de conservação, aí você vai saber se ele está vinagrando ou não. Então, o acervo tem que estar sempre em movimento e a gente tem que exibir para sensibilizar as pessoas. Então, é muito bom receber a Maria Luísa e a Nicole aqui, que elas são depositantes em comodato aqui no Arquivo Nacional, que foi uma modalidade que se inaugurou no início dos anos 2000, em virtude da crise que teve no MAN. Então, foi a alternativa, o Arquivo Nacional se tornou uma alternativa mais forte de preservação de filmes, porque antes a gente já tinha um acervo aqui que era muito pequeno, e mais de acervos públicos e alguns privados que tinham sido doados.
Então, é importante elas conhecerem também o que é o Arquivo Nacional mais de perto e o Arquivo Nacional conhecer melhor as obras dela. Então, isso não só os técnicos, a gente teve a oportunidade da diretora também, então isso é importante porque é o papel político, né? Ela se sensibilizar, levar essa pauta para além do Arquivo Nacional. E tem um edital do ano passado da SAVE que foi suspenso, e depois ele voltou, foi suspenso de novo, parece que ele vai voltar. Então, ele tem uma característica que só produtoras que podem, né, participar desse edital, as instituições públicas não podem participar. Então, é importante que Nicole, Maria Luísa e tantos outros produtores, quem tiver filme, ficarem atentos para esse edital, né, que prevê restauração, SAVE, Secretaria do Audiovisual. Ficarem atentas, né, que é bom, um privado percebe isso, consegue restaurar, depois devolve isso para as instituições, porque também não adianta nada você restaurar, não ter onde colocar, como aconteceu com as obras do Nelson Pereira, do Joaquim Pedro, que foram restauradas com patrocínio da Petrobras, e depois, para onde essas obras vão? Não se previa, vamos ter que ter a manutenção disso em alguma instituição. As obras do Nelson estão aqui, mas não teve isso como um depósito legal também das obras restauradas, com algum aporte financeiro para isso, né? Tem que ter um depósito legal, com que é finalizado lá pela Ancine, aí vai para a Cinemateca Brasileira, e o Arquivo Nacional não está nesse circuito, né? Então, se aproximar mesmo, alguém falou da Ancine, que eu não lembro quem, se foi a Nicole, isso é importante. Tem algo que, acho que no final de setembro, início de outubro, eu faço parte também da BPA, que é a Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, e a gente se reuniu com o secretário do Audiovisual, lá em Niterói, que foi durante um festival do BRICS, que é dos países que fazem parte desse bloco, e ele falou da intenção de investir em preservação. Agora é o nosso momento de cobrar isso. Acho que também tem Tá filmando, eu sempre acho assim, eu não vou ficar falando, mas vou falar. Acho que tem a ver com essa implicância que o atual governo tem com produção de filmes, né? Então, vamos pegar a preservação como algo menos polêmico. Então, como a bandeira vai ser, vamos cuidar da preservação. Se for isso, também é um momento da gente aproveitar, porque aí também eles pode ter recursos para preservar aquilo também que vai contra a atual agenda deles, né? A gente pode colocar feminismo, indígena, porno chanchada, o que a gente perceber que está em risco se realmente for a política da Secretaria do Audiovisual em investir em preservação. Um diálogo foi aberto com a associação, pedindo sugestões para o edital, que o edital tinha muitos problemas, então é o momento mesmo da gente acompanhar, né? Já que a gente está as perspectivas não são boas, então tentar acompanhar os movimentos da SAVE. Qual o nome desse secretário que vocês conversaram em Niterói? Não lembro. Eu esqueci, mas jogar no Google aqui rápido, eu consigo saber. O atual, eu vou... Não lembro o nome dele, mas eu jogar aqui no Google é fácil. De passagem, né? Está passando ali. Eu vou aproveitar, então, quando você procura, Antônio. Pena que a diretora saiu, assim, eu queria agradecer que ela veio prestigiar, participar com a gente da discussão. Entendo que a gente não tem verba para fazer o ideal, entendo que num governo como esse, enfim, a gente vai ter cada vez menos, talvez, ou não sei. Eu só me preocupo com essa questão da gente transferir a preservação ou a digitalização
para o âmbito dos projetos, né, e dos patrocínios e das empresas, porque é um pouco colocar a questão do patrimônio nacional, o fim da memória, da construção da memória de uma sociedade plural e democrática, nas mãos de uma empresa, né? Então, enfim, que às vezes opera numa lógica muito mais mercadológica do que exatamente republicana, ou, né? Então a gente a questão das políticas públicas, né? Então a gente entende que é difícil, mas a gente continua defendendo como as coisas devam acontecer, né? E atualmente no arquivo, só para esclarecer, as digitalizações são feitas em parceria com os pesquisadores, né? Então, a gente, que é da equipe técnica, de processamento técnico, a gente se esforça para colocar no banco de dados o máximo de informação possível, que às vezes é muito pouca, porque a gente tem um limitador ali tecnológico de acesso ao documento, né? Esse primeiro que a gente exibiu do Ministério do Exército, ele foi digitalizado recentemente por um pesquisador, mas até então a gente só consulta na mesa de revisão, quadro a quadro, com lupa, sem som. É muito difícil, de fato, acessar o documento, né? Então, a gente coloca ali informação que às vezes está nos créditos, está na lata, e um pesquisador vem e digitaliza, e a gente tem essa parceria. A gente autoriza a saída com várias restrições, a gente mesmo leva e tal, do original. E, em contrapartida, a gente recebe uma cópia digital. Crashlar deve ter sido assim, né? Crashlar. O Crashlar, ele saiu para digitalizar, e eu acho que ele está... Foi o Lucas, né? Esse meu primeiro filme, que eu não vi há não sei quanto tempo, que aí o Lucas Parente, fazendo uma pesquisa, descobriu o filme aqui e saiu para digitalizar, e assim eu descobri onde o filme estava. Deve ter vindo da Cinemateca para cá na época do... Sim, ele veio na época, em 2002, né, na época da crise lá do MAN, da Cinemateca, que vários filmes vieram incomodados para o arquivo. E a gente também trabalha para colocar todas as informações sobre o acervo, independente se ele foi recolhido, se ele foi uma doação, ou se ele está incomodado ou em depósito, todas as informações estão sendo colocadas no banco de dados, enfim, no ritmo possível para a equipe, né? Esse banco de dados está acessível? Sim, está acessível online. É o Sistema de Informações do Arquivo Nacional, CIAN. Então, pelo portal do arquivo, consulta o acervo, a gente acessa o banco de dados. O nome é Ricardo Rian. É do Sul. Só complementando o que a Aline falou, essa digitalização também é daquilo que é público ou foi doado para o Arquivo Nacional. Quando é incomodato, a gente coloca vocês em contato, né? E que é isso que eles também podem digitalizar. Então, quanto mais informações a gente colocar no sistema, é melhor para todo mundo, melhor para a gente, melhor para quem quer ter acesso e para vocês também, que foi o que aconteceu com o Crashlar. Você assinou um contrato de comodato, mas é isso. Essa aproximação ela é muito importante, que muitas pessoas nem lembram. A gente tem, eu acho que 100, né, mais ou menos, comodantes, e são poucos os que se relacionam com o Arquivo Nacional. Então, é muito bom ter vocês aqui, ter essa aproximação. E esse ano, assim, o ano Maria Luísa Boim, então já foram na sua casa, artigo para a revista, tá aqui, então é um prazer receber vocês. Chegou a revista? Não consegui ver ainda se chegou. Não, ela vai ser no dia 6. Isso é importante. Dia 6 é a abertura do arquivo em cartaz. É importante que vocês venham, que vocês divulguem. Num ano muito difícil, sem recursos, a gente está fazendo o festival acontecer. O tema é Mulheres de Cinema. A Mariana é uma das curadoras. Então, na cara e na coragem, o festival vai acontecer. E divulguem. Alguém que fala mais alguma coisa? Não sei. A gente encerra aqui. Vocês querem falar? Quer falar, Beth, mais alguma coisa? Não? Agradecer. Então,
Agradecer a presença de todos. Maria Luísa, Nicole, que vieram lá de Teresópolis. A gente escreveu um artigo recentemente sobre a Maria Luísa, vai sair na revista do Arquivo em Cartaz. Beth também, que veio falar do Arquivo da CI. Essa revista é a revista do festival Arquivo em Cartaz. Então, e é isso. Obrigada. Parabéns, conhecer.